Graças a Deus, a paz do Rei Jesus, irmãos. Que bom estar aqui, já estava com saudade de estar aqui ministrando a palavra, né. Eu que faço a escala dos pregadores e eu acabo não me colocando na escala, mas quando a pastora pastora, ó, olha, quando a Cida me chamou, fiquei feliz. Queridos, eh, vamos abrir a palavra de Deus em Josué capítulo 2. Esse texto, eu quando estou meditando na palavra, eu vou para o quarto meditar, né, ligo o ar-condicionado, fico lá meditando, e eu choro, eu fico meditando chorando, o Espírito Santo falando comigo, então eu fui muito abençoada nesse texto, e normalmente o pregador quando vai pregar, primeiro Deus fala com ele, primeiro ele é abençoado, depois então ele passa para a igreja. Josué capítulo 2, do versículo 9 ao 21. Mesmo assentados, diz assim a palavra de Deus. Josué 2, do 9 a 21. E disse aos homens: Pensei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiando diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estava além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, e como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com vida meu pai, minha mãe, como também a meus irmãos, minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes o nosso negócio. E será que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade? Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores depois, ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens: Desobrigados seremos desse juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer um que estiver fora da porta da sua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela, conforme as vossas palavras, assim seja. E os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Queridos, vamos meditar nessa noite. Missões começa em casa. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta
que morava em cima do muro na cidade de Jericó. Esses muros, essas muralhas, eram tão largas que dava para passar 2 carros um do lado do outro. Ela morava ali em cima do muro. Tem ali uma fotinha para a gente ter uma ideia. E a casa de Raabe ali não aparece na foto, mas tinha uma espécie de, vamos imaginar um forro, tipo forro de telha. Algumas casas têm forro de madeira, outros de PVC. É mais ou menos isso, tipo um terraço bem curtinho. E ali, na casa dela, ela colocava canas de linho para secar. Então, a casa dela era mais ou menos como está ali, só para a gente ter uma ideia. E Raabe, por morar em cima do muro, certamente era mais fácil os homens das regiões adjacentes virem para a casa dela, para a casa de prostituição. E Raabe vivia num contexto cultural onde era comum, nos rituais dos deuses que o povo cananeu adorava, Raabe, como cananeia, adorava deuses pagãos. Baal, que era chamado o deus da tempestade, o deus da colheita. A deusa Astarote, que era a deusa chamada deusa do amor, a deusa da fertilidade. Dagon e outros deuses. E Raabe adorava esses deuses. E era comum, nesses ritos a esses deuses pagãos, haver prostitutas cultuais. A Bíblia não fala, mas Raabe era uma mulher muito conhecida. O rei de Jericó mandou recado para Raabe. Alguns teólogos acreditam que ela também era uma prostituta cultual. As prostitutas cultuais eram meninas muito novas, que elas se voluntariavam, se entregavam, ou mesmo a família entregava, para ritos. E havia orgias sexuais na hora da adoração a esses deuses pagãos. E essas meninas tinham relações íntimas com esses sacerdotes. Esses sacerdotes que ministravam a esses deuses pagãos. E essa era a vida de Raabe. O sacrifício a esses deuses pagãos era orgias, sacrifícios humanos, inclusive sacrifícios de criança. A vida de Raabe era uma vida totalmente contrária aos princípios de Deus. E para Raabe aquilo era natural, era comum, porque é o que ela vivia, é o que ela aprendeu com o pai e com a mãe, é o que ela aprendeu na cultura. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida de pecado na ignorância. Porque aprendeu desde pequenininha, é a cultura, faz parte, a família passa de pai para filho. E essa era a vida de Raabe. Raabe vivia esse estilo de vida. Certamente Raabe era uma mulher odiada das famílias, porque ela se relacionava com homens casados que tinham famílias. E esses homens muitas vezes deixavam de dar atenção às suas esposas, seus filhos, para estar lá na casa de Raabe. E Raabe era uma mulher conhecida por esses homens, certamente odiada pelas mulheres e pelos filhos. Mas acontece que um dia Raabe ouve falar do Deus de Israel. Raabe ouve falar dos feitos do Senhor e ela se interessa em conhecer o Deus de Israel. E ela começa a descrever aqui, a gente vê que ela conhece muita coisa. Ela começa a conhecer. Certamente que ela soube o que acontecia com mulheres prostitutas e adúlteros. Mulheres adúlteras, mulheres prostitutas, que na lei mosaica eram apedrejadas, não podia ter em Israel uma prostituta. E Raabe, eu fico imaginando Raabe quando começa a conhecer o Deus de Israel, que tudo que ela fazia e praticava era abominável ao Deus de Israel.
Eu fico imaginando Raabe, meu Deus, eu não sabia. Eu não sabia que o que eu fazia era errado. E Raabe tem um arrependimento genuíno. O texto diz, ela fala sobre tristeza. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, fala que a tristeza, segundo Deus, opera quebrantamento. Essa tristeza é positiva. Quando alguém tem uma tristeza que produz quebrantamento, nem toda tristeza é ruim. Porque a tristeza que produz quebrantamento, ela traz reconhecimento de pecado. E você fica muito triste. Meu Deus, eu estou fazendo coisas tão desagradáveis aos teus olhos. Senhor, me perdoa, eu estou errado, eu estou errada. E há um quebrantamento. Raabe ficou sem ânimo, sem força. É diferente da tristeza, que leva à culpa, que leva à autocomiseração e que leva à depressão. Essa tristeza não é saudável. Mas a tristeza que leva a quebrantamento, arrependimento, mudança de mente, mudança de pensamento. E traz uma metamorfose chamada metanoia no grego, um arrependimento genuíno. E você fala, meu Deus, eu fiz, mas eu não quero fazer mais. Eu estou arrependida, eu estou arrependido. Senhor, me perdoa. E assim foi com Raabe. Ele ouviu falar do Deus de Israel, que libertou o povo ali no Egito, abriu o Mar Vermelho, e os reis que o povo de Israel venceu. Ela começou a ouvir falar do Deus de Israel, e ela confessou com seus lábios, não há outro Deus além de ti. E ela disse, ela confessou. Como é importante a confissão. Você confessar com seus lábios. Senhor, não há outro Deus além de ti. E ela falou, não há outro Deus em Israel, não há outro Deus em toda a terra, não há outro Deus além de ti, não há outro Deus acima nos céus, embaixo da terra. Não há outro Deus além de ti, só o Senhor é Deus. E Raabe se arrependeu e se converteu genuinamente. Raabe reconheceu porque ela teve temor ao Senhor. Amados, temor ao Senhor é o princípio. Ela não teve medo, porque quando você tem medo, você se afasta, você tem repulsa. Mas quando você tem temor, você tem um desejo ardente de reverenciá-lo e de agradá-lo. Nós precisamos ter temor ao Senhor. Quando você teme ao Senhor, você tem um desejo ardentemente de adorá-lo acima de todas as coisas e de não fazer nada que o entristeça. Quando você teme ao Senhor, você reconhece a grandeza do Senhor, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele pode todas as coisas, e só o Senhor é Deus. E Raabe temeu ao Senhor, e eu fico imaginando Raabe pensando, ai Senhor, se o Senhor me perdoasse, se tua salvação chegasse até minha casa. Ai Senhor, eu sou uma prostituta, Senhor, eu tenho destruído tantos lares, tantas famílias. Mas se o Senhor me aceitar, eu fico imaginando, porque ela ficou impactada pelo Deus de Israel. E eu fico imaginando. Ela pensando, ai meu Deus, como eu queria fazer parte desse povo, como eu gostaria, Senhor, que o Senhor me recebesse e me perdoasse. Uma coisa, irmãos, é pecado por ignorância. Quantas pessoas pecam por ignorância, nunca teve uma oportunidade de conhecer a verdade. E está pecando por ignorância. Mas quando Raabe descobriu que tudo que ela praticava era abominável ao Deus de Israel, ela se arrependeu genuinamente. E aí, o que acontece? Os espias chegaram da sua casa. 2 espias chegaram para espiar a terra, porque aquela cidade seria destruída. Ai, irmãos, eu imagino a alegria de Raabe quando aqueles 2 homens chegaram. A salvação chegou na casa de Raabe. Deus conhece seu coração e seu quebrantamento. E quando você
se quebranta perante o Senhor, pode ter certeza que Ele vai na sua casa. Quando você se arrepende, você se quebranta e você coloca a sua vida no altar, pode ter certeza que o Senhor vai mandar um anjo lá na sua casa. E ele vai operar lá no seu lar, lá naquela pessoa que você intercede. Pode ter certeza, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, compassivo, perdoador e longânimo. E a graça dele é derramada para todos que o clamam e que crê. E aqueles 2 homens chegaram lá. E o que Raabe fez? Aqueles 2 homens estavam espiando a terra. O rei mandou recado, mandou os soldados lá. Raabe escondeu os 2 espias lá, naquela, vou dizer, naquele terraçozinho, naquele alpendre ali, onde colocava as canas de linho para secar, colocou eles lá, escondeu eles lá. Porque agora Raabe fazia parte da equipe. Havia um propósito. Queridos, aprenda a proteger o plano de Deus, o propósito do Senhor. Se coloque na posição, à disposição do Senhor para você proteger o propósito. Aqui o diabo não vai destruir. Aqui o diabo não vai matar. Aqui o diabo não vai roubar os planos do Senhor, porque eu vou ser agente para proteger o propósito. Qual era o propósito? O propósito era que o povo de Deus usufruísse daquela terra. Aquela terra seria destruída, Jericó seria destruída, e toda aquela Canaã, toda aquela região seria do povo de Deus. Essa foi a promessa. Deus prometeu a terra para o seu povo. Esse era o propósito. E Raabe agora fazia parte. Que privilégio para Raabe. Raabe entrou na galeria dos heróis da fé, está lá em Hebreus 11. Raabe entrou na galeria dos heróis da fé, uma prostituta, com o coração arrependido, convertida, transformada pelo poder de Deus, entrou na galeria dos heróis da fé. Deus pega uma pessoa difamada, uma vida de pecado, uma vida desregrada, uma pessoa que ninguém dá nada por ela, uma mulher desonrada, e Deus transforma numa mulher de honra. Deus pega um bandido, um homem com uma vida promíscua, uma vida totalmente à margem da sociedade. Deus pega aquele homem e faz ele um chefe de família, um homem fiel, um homem de palavra, um homem de honra. Quando há temor ao Senhor, quando há fé para obedecer e quando há arrependimento genuíno. E aquela mulher agora fazia parte da equipe. É isso que Deus faz. Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a fazer parte do seu plano. Deus tem um plano para essa terra, Deus tem um plano na sua casa, Deus tem um plano no seu trabalho, Deus tem um plano na sua família. Deus tem um plano no reino dele aqui na terra. E Deus está procurando. Será que eu posso contar com essa pessoa aqui? Será que ela pode fazer parte do meu propósito? Será que eu posso contar com ela? Irmãos, não foi fácil para Raabe. Ela falou para eles: olha, eu vou guardar aliança com vocês. Eu vou proteger vocês. Eu vou guardar o sigilo dessa missão de vocês. Mas eu peço uma coisa: salva a minha família. Salva meu pai, salva minha mãe, salva meus irmãos. Salva os meus e salva tudo que leva o nosso nome, tudo que nos pertence. Ela foi uma intercessora. Eu fico imaginando Raabe agora. Ela teria que ir na casa de todo mundo, irmãos. Pensa que foi fácil? Não tinha um WhatsApp. A gente faz uma listagem, né? Coloca o nome de todo mundo lá e manda a mensagem. Rapidinho chega. Não tinha WhatsApp, não tinha nenhum meio de comunicação. Não tinha Instagram, não tinha Face, não tinha e-mail, telefone.
Raabe foi de casa em casa, irmãos, chamar toda a família dela. Toda a parentela dela, ela foi de casa em casa. Eu fico imaginando, Raabe tinha que reunir todo mundo. Porque agora ela era agente de salvação. Deus quer transformar você em agente de salvação se você estiver disposto a se doar. Se você estiver disposto a sair da sua zona de conforto. Dar a sua vida em prol do propósito. Eu vou cumprir o propósito. Existe um propósito. Eu vou cumprir o propósito. E eu sei que Deus vai me abençoar e vai salvar os meus. E eu vou ser agente de salvação. E eu fico imaginando, que era muito parente, né? Que naquela época eu não evitava filho, né? Então era muito parente. Eu fico imaginando Raabe, irmãos. Ela não mediu esforços para os seus serem salvos. Eu fico imaginando ela na casa de um irmão, devia ter muitos irmãos. Naquela época era 12 filhos, né? 13 filhos, mas de todos os irmãos dela. E onde eles moravam? Toda aquela região ali de Canaã. E ela ia na casa de um. Imagina o quanto ela andou. Não sei se ela foi de camelo, se ela foi a camelo, foi a cavalo, não sei. A Bíblia não fala. Mas eu fico imaginando Raabe com sede, Raabe cansada, debaixo de sol. Ela não podia perder tempo. Ela tinha que ir de manhã, ela tinha que ir de tarde, ela tinha que ir de noite. Ela tinha que reunir toda a família. Agora imagine a família recebendo Raabe. Imagine. Fico imaginando. A Raabe estava tão impactada da glória de Deus. Ela estava tão apaixonada pelo Deus de Israel. Ela estava sabendo quem ela era. Ela era agora uma precursora de salvação. Sabe quando você se vê como um precursor de salvação? Sabe quando você se vê como agente de milagre, você fala: "Meu Deus, se eu não fizer isso, ele vai morrer". Já se viu assim? A pastora Renata é enfermeira, né? Enfermeira-chefe, enfermeira de CTI. A Biana também. Quem é bombeiro também sabe disso. Quando você está salvando uma vida, né, pastora? Depende de você. Tem ninguém aí. E você tem que ser canal de Deus para salvar aquela vida. E você começa a pedir o Espírito Santo, Senhor, me revela como é que eu vou salvar essa vida aqui. Eu fico imaginando Rabi chegando naquelas casas, ela não podia denunciar a missão. Ela não podia falar nada. Porque se ela falasse, alguém denunciasse ela. Sabe como morria um traidor? O traidor era usado como referência para todos. E lá, naquela região, eles tinham essa prática de tortura. Tirava os dedos, tirava a orelha. Ia tirando partes do corpo. Antes da pessoa ser morta, pegava a família toda. Ela amava, colocava a família e ia torturando a família. Ela sabia disso. Ela não podia denunciar a missão. Ela fez uma aliança. Como que ela ia reunir todo mundo na sua casa? Você conseguiria? Você conseguiria? Reunir toda a sua família lá, sabendo que se eles não estivessem dentro da sua casa, eles iam ser mortos? Só seria salvo dentro da sua casa? Raabe, irmãos, chegou nas casas dos seus irmãos, da sua parentela, tão impactada pelo Deus de Israel, tão cheia de glória, que eu fico imaginando, ela chegava e a glória de Deus se manifestava. Olha aqui, eu quero você na minha casa. Hoje. Quero você na minha casa hoje, porque eu quero falar com você sobre o Deus de Israel. Você precisa conhecer o Deus de Israel. Porque se você não conhecer o Deus de Israel, a sua vida será exterminada. Você precisa conhecer o Deus de Israel. Ela não podia falar o que ia acontecer, mas eu fico imaginando que alguma coisa impactante ela deve ter falado. Lá na eternidade eu pergunto, Raabe. Ela falou algo tão impactante, não podia denunciar a missão. Não ia falar nada. Mas ela precisava que todos os seus. Ela devia ter chorado, ela devia. Se alguém falou para ela: não, não posso, tem que trabalhar. Larga trabalho, larga tudo. Nada é mais importante do que você estar na minha casa hoje. Deve ter marcado um horário. Todos foram para a casa de Raabe.
A Bíblia não fala detalhes, mas fala que ela reuniu toda a sua família na sua casa. Eu fico imaginando que talvez a casa de Raabe ficou tão entupida de gente. Espera aí, não tem lugar para eu sentar. Não tinha lugar para todo mundo sentar, porque ela colocou todo mundo na sua casa. A casa de Raabe se tornou lugar de salvação. Você está disposto a consagrar sua casa ao Senhor? Senhor, a minha casa será lugar de salvação. Tudo consagrado a Ti. Todos os aparelhos eletrônicos consagrados ao Senhor. Senhor, nessa casa não terá nada que vá agradar a demônios. Nenhum programa no computador, no celular, na televisão. Nada que desagrade ao Senhor, porque eu temo ao Senhor. E quando você teme ao Senhor, você quer profundamente reverenciá-lo. E o que você mais deseja é agradá-lo acima de todas as coisas. E você passa a amar o que Ele ama. E você passa a detestar aquilo que Ele detesta. E Raabe chamou toda a sua família. Mas, queridos, Raabe estava ali disposta a dar a vida dela pelo propósito. Se ela fosse descoberta, ela seria torturada, os seus também, ela seria morta. Olha, queridos, é o propósito que dá sentido à sua vida. Uma vida sem propósito é uma vida sem significado, sem graça. Jesus deu a vida pelo propósito. Sabia que o propósito é mais importante do que a vida? Jesus deu a vida pelo propósito. Joquebede escondeu o propósito. Moisés, José, por conta do propósito, ele foi humilhado. Os heróis da fé, grande parte dos heróis da fé, está lá em Hebreus 11, morreram por causa do propósito. Uma vida sem propósito é uma vida sem significado. Deus quer que você se doe pelo propósito. E o propósito é aquilo que glorifica a Deus. Nada é tão recompensador quando você faz algo de valor eterno. Coisas para essa terra, todo dia vamos fazer. Mas quando você faz algo de valor eterno, que vai contar para o seu galardão, que vai contar para que almas sejam impactadas, alma conheça Cristo, alma conheça o Senhor, isso sim vai te dar uma plena realização. Porque é aquilo que você faz de valor eterno. Hoje a Cida falou, quando eu estou na igreja, eu esqueço todos os problemas, quando eu estou aqui fazendo almoço, trabalhando a beça hoje, fazendo almoço aqui na igreja. Mas quando eu estou aqui, eu me realizo. Quando eu estou aqui, eu esqueço todos os problemas. Já ouvi o pastor Marcelo também falar sobre isso. Né? Quando eu estou na igreja, eu estou realizado. Quando eu estou trabalhando para Jesus. Irmãos, é isso que dá sentido à vida. Quando você faz algo de valor eterno, que vai para a eternidade. E Raabe estava trabalhando para Deus. Temos que discernir o propósito. Não podemos ser preguiçosos. Não, fazer isso aí vai me cansar pra caramba. Eu vou ter que me desgastar, eu vou ter que me doar. Fazer isso aí, não, deixa aqui na minha zona de conforto, igual Jonas, né? Lá na zona de conforto, Deus falou assim, tipo, você que está querendo boboeira, por isso que você não vai cumprir o propósito, tudo bem, eu tiro a boboeira para você cumprir o propósito. Será que Deus precisa tirar nossa boboeira para você cumprir o propósito? Não podemos ficar com preguiça. Não, mas, poxa, eu vou fazer isso aí, vou me desgastar pra caramba. Gostei quando a pastora Vânia veio aqui no culto de consagração. Ela falou que ela gosta muito de dormir. Quem não gosta, né? Eu também gosto muito. E ela falou, Deus falou para ela, dormir, tu dorme lá no céu, lá na eternidade. Nem sei se no céu a gente vai dormir, né? Mas eu chamei você, não foi para ficar dormindo, chamei você para fazer a minha obra. Aquela palavra foi para mim, né? Falei, poxa, tá falando comigo, né? O culto de consagração de manhã, né? Deus não chamou você para dormir. Irmãos, cuidado se você está se distraindo, trabalhando, fazendo tantas coisas. Deus fala com você nessa noite, não foi para isso que você foi chamado, não. Você pode fazer, mas lembra do principal propósito.
Não foi para isso que você foi chamado. Existe um propósito superior, um propósito sublime. Quando Raabe entendeu isso, ela viveu esse propósito. Cubra os seus com a marca da promessa. Amados, lembra que Raabe tinha que colocar aquele cordão, aquela corda de escarlate. A mesma corda que ela fez os homens descerem, os espias, quando eles chegassem lá, tinha que estar na janela. Se não estivesse na janela, eles falaram: a nossa aliança vai ser quebrada. Coloca esse cordão de escarlate, essa corda de escarlate, coloca na janela. Não esquece de colocar na janela. Porque se você não colocar na janela, os seus vão morrer, você, tudo, todos vão morrer. E nossa aliança está quebrada. Se tiver na janela, todos serão salvos. Aquela corda era um modelo daquilo que havia de vir. Era um modelo daquilo que Jesus faria. Sem derramamento de sangue não há remissão. Somente Jesus, sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, pode salvar. Todo o esforço de Raabe foi importante. Ir de casa em casa, chamar todo mundo, e ela colocar todo mundo lá, correr risco de vida, tudo isso foi importante. Mas os seus esforços, se ela não colocasse aquele fio de escarlate, os seus esforços, todos seriam inúteis. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Seus feitos é importante, sim, porque a fé sem obras é morta. Mas não é suas obras. Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. Eu dou dinheiro, eu ajudo os pobres, eu faço isso, faço aquilo. Tudo isso é importante. Porque a fé sem obras é morta. Mas só isso não te salva. Todo o trabalho de Raabe, de ir de casa em casa e ficar andando o dia todo, imagina os pés doloridos, o quanto ela se desgastou, correu risco de vida, podendo ser morta e torturada. Tudo seria inútil se ela não colocasse o cordão de escarlate. Há poder no sangue de Jesus. O diabo não tem medo e não vai respeitar suas boas obras. Mas quando ele olha para você e ele vê o sangue de Jesus que te cobre, quando ele vê a marca de Cristo, a marca da promessa que Cristo fez para você, e quando ele vê que você está coberto com o sangue de Jesus, ele não te toca. Ele não pode. Ele não pode destruir você. Porque ele teme e treme o sangue de Jesus. É o sangue que te perdoa, que faz de você uma nova pessoa, transforma um pecador em uma pessoa honrada, abençoada, cheia de Cristo, cheia de boas novas de salvação. É a marca da promessa, é o sangue de Jesus. É o único que o diabo teme, é Jesus. Nenhum outro nome, em nenhum outro nome é dado debaixo do céu. Somente o nome de Jesus. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado perante os homens pelo qual possamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Tinha que ter a marca do sangue de Jesus. Cobre a sua família com a marca do sangue. Você tem que estar coberto com a marca do sangue de Jesus. Não adianta você ser presidente, de ter cargos na igreja, ser professor, pastor, não importa a sua função, isso não é suficiente. Seus feitos é importante e necessário, mas isso não vai te salvar. Religiosidade não salva.
salva é você ter um coração quebrantado, como daquela mulher arrependida. Pecado não se acumula. Confessa rápido. Pecou por pensamento, Senhor, me perdoa. Lava a minha mente, Senhor, me purifica. Pecou por ação, Senhor, me perdoa. Não devia ter falado aquilo, ter feito aquilo. Pecado não se acumula. Ensina isso para as crianças, para os seus filhos e netos. Peça perdão rápido. E quando você pede perdão, o sangue de Jesus te lava e te limpa. Satanás não tem como te acusar. Temor ao Senhor, irmãos, é o princípio. Quando você teme ao Senhor, você quer agradá-lo, reverenciá-lo, você ama o que ele ama, você detesta tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. E você tem paixão por almas, porque você sabe de onde você veio. Você sabe de onde o Senhor te tirou. Das garras de Satanás, da perdição eterna do inferno, ele te salvou. E você não quer que nenhum dos seus vá para lá, nenhum daqueles que você ama. Imagine você saber que você vai se salvar, mas o seu filho vai ficar eternamente no inferno, irmãos. Isso tem que nos incomodar. Isso tem que gerar dentro de nós o desejo de clamar, de interceder e de se doar. Sair da zona do conforto, vai lá na casa dessa pessoa. Mostra para ela quem é o Deus que você serve. Ensina para ela. Se doa, se dedica. Faz a sua parte. E cubra ela com a marca da promessa. Cubra ela com o sangue de Jesus. Em clamor, intercessão. Quantos filhos já escutamos, fomos pastores lá em Nova Iguaçu de vários policiais. Quanto depoimento de policiais que pegaram um bandido e diante de uma situação que ia matar o bandido, pá, pá, a bala não saía, pá, a bala saía, pá, não saía. Teve um policial amigo nosso que falou, nossa, aquele bandido lá era duro de matar. Aí o colega dele falou, a mãe é crente da reunião de oração, ela clama por ele dia e noite. Ele, é? Interessante, acho que eu vou ser crente. E se tornou um cristão genuíno. Ele falou que aquilo ali deixou ele doido, porque a arma dele estava perfeita, mas não matava o filho da crente. Que tremendo, irmãos. Poder do sangue de Jesus. Vamos cobrir nossa casa com o sangue de Jesus. Sua decisão muda o seu destino. Sua atitude muda seu destino. Raabe decidiu, vou mudar de vida. Eu vou agradar a Deus. Faço parte da equipe, faço parte da missão. Dou a minha vida por esse propósito. Sabe o que aconteceu com Raabe? Raabe, lá em Josué 6, versículo 25, fala: Raabe passou a pertencer ao povo de Deus. Não podia ter prostituta, ela não era mais, agora ela era lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ela creu naquele que havia de vir. Creu em toda a palavra de Deus, toda a lei mosaica, ela viveu e aceitou e recebeu, creu pela fé. Ela foi salva pela fé. Lá em Hebreus 11. Raabe era muito jovenzinha. Raabe estava certamente na casa dos 20 anos. Raabe não tinha filhos ainda. Irmão, sabe o que aconteceu com Raabe? Raabe, vocês curiosos um pouquinho enquanto eu bebo água. Isso é maravilhoso. Raabe casou com um homem de Deus, um homem fiel a Deus, chamado Salmão. Casou. Raabe foi mãe de Boaz. Boaz se casou com Ruth, a moabita, uma estrangeira. Moabita era uma jovenzinha que ficou viúva. E ela falou com a sogra dela, falou assim, a sogra dela também viúva. Ela falou com a sogra dela, olha, onde quer que tu fores, irei eu. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Ruth falou isso com sua sogra Noemi. Ruth falou isso com a sua sogra Noemi. E isso impactou Boaz. Boaz era filho de Raabe. Boaz, filho de Raabe,
com Salmão, conheceu Ruth, conheceu a história de Ruth, uma estrangeira igual minha mãe. Deixou os deuses pagãos igual minha mãe. Eu fico imaginando, né? Igual minha mãe. E ela vem servir o Deus de Israel. Caramba, igual vou casar com essa mulher. Raabe se apaixonou. Desculpa. Boaz se apaixonou por Ruth. Se eu falar nome errado, vocês me corrijam. É tanto nome. Boaz se apaixonou por Ruth, a moabita. Estrangeira, largou os deuses dela, igual a mãe dele fez. Largou toda aquela cultura pagã, igual a mãe dele vivia. Deixou tudo. Boaz casou com Ruth. História linda. Casou com Ruth, teve Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi, o rei. Raabe foi tataravó do rei Davi. Que coisa linda, irmãos. Deus pega uma história de vergonha, uma história de desonra, uma história de pecado, de lama. E ele faz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora eu vou colocar você aqui na galeria dos heróis da fé. E você vai entrar na genealogia de Jesus. Raabe entrou na genealogia de Jesus. Glória a Deus. Já pensou se Raabe não cresce no poder do Deus de Israel? Já pensou se Raabe não se arrependesse genuinamente e entrasse para a equipe dos líderes para poder cumprir a missão? Já pensou se ela não tivesse disposta a dar a vida dela pelo propósito, ainda que ela morresse? Igual Esther. Esther falou, se morrer, morrer. Vou lá cumprir o propósito, mas eu vou. Se morrer, morrer. Todo mundo vai morrer um dia mesmo, né? Pelo menos você está vivendo aí com um propósito. Raabe tomou uma decisão que ela não tivesse tomado. Imagine, Raabe ia ter um filho. Ela era muito novinha, mas logo ela ia ter filho. Ia ter um filho de cada homem. Imagine, ela tinha tantos homens, né? Imagine, ela ter um filho de cada homem. Você já conheceu alguém assim? Eu já. Mas há poder no sangue de Jesus para restaurar. Ela poderia ter um monte de filho, um de cada homem. Todos esses filhos naquela casa de prostituição. Já pensou que seria das meninas? Morando numa casa de prostituição? Já pensou que seria desses menininhos morando numa casa de prostituição? Já pensou que seria dos seus filhos servindo a deuses pagãos que exigia sacrifício de criança? E exigia adoração de entrega de orgias sexuais? As meninas, para adorar esses deuses pagãos, tinham que se prestar sexualmente para esses líderes? Que desgraça seria a descendência de Raabe, irmãos. Mas a Raabe tomou uma decisão de mudar de vida. Ela creu que Deus podia fazer isso com a sua família. E a história de Raabe teve um final lindo. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos. E nós temos que crer que a salvação é para todos. E que há poder no sangue de Jesus para transformar mente. Raabe tinha uma vida de pecado porque ela achava que aquilo era natural. Era normal. Eu amo o exemplo da pastora Rose. Eu amo aquele exemplo de conversão. Eu vou contar de novo, já contei algumas vezes, ela já me autorizou. Eu acho muito lindo esse exemplo de conversão. A pastora Rose, para quem não sabe, ela não era evangélica. O namorado, na época não era pastor Antenor, era um outro, chamou ela para ir à igreja. E ela foi, né? Com uma roupa, diz ela, seminua. Foi para a igreja daquele jeito. Tem problema, pode entrar todos. Todos vão entrar do jeito que estiver. E quem transforma a obra, que faz a obra é Jesus. E ela estava daquele jeito, seminua. Ela entendeu a pregação, quando o pastor fez apelo para receber Jesus como Senhor e Salvador. Ela veio no altar. E ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E ela recebeu a oração, fez oração de confissão.
Quando ela levantou, ela... Eu estou nua! Sabe por que aconteceu isso? Ela morreu de vergonha, sabe por quê? Porque ela era o homem natural. O homem natural não entende as coisas do espírito. O espírito está morto, separado de Deus, não entende nada. Lembra? Quando Efésios fala, vós estavas mortos em vossos delitos e pecados, e Cristo vos deu vida. Espiritualmente ela estava morta, separada de Deus, vivia só na alma. Só na alma, vivia só na alma. Só nas emoções e sentimentos, coisas, pessoas, circunstâncias. Mas quando ela teve um encontro genuíno com o Senhor, o espírito dela que estava morto foi religado. Através de Jesus, ela voltou para o Pai, através de Jesus. O pecado que separava foi extirpado, porque naquele momento que ela recebeu Jesus, seus pecados foram perdoados e ela foi resgatada do reino das trevas para o reino da luz. E aí o espírito dela vivificado, meu Deus! E ela ficou com muita vergonha da maneira que ela estava, porque ela até então ela não sabia que aquilo não incomodava, era normal. Mas agora, com o espírito vivificado, o espírito estava morto, reviveu. Aí ela teve entendimento. O homem natural não entende as coisas do espírito. Para eles é loucura, porque discerne espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne tudo. Mas ele por ninguém é discernido. Raabe não sabia. Tudo que ela fazia para ela era aquilo natural, normal. Aprendeu com pai, com mãe, normal. Mas quando ela ouviu, Deus de Israel abominava tudo que ela fazia. Se arrependeu genuinamente. E veio salvação para ela. E veio salvação para toda a família dela. E lá em Josué 6, versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, à família de seu pai, e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Esse é o Deus que nós servimos. Eu quero orar nessa noite. Quero fazer 2 apelos. Eu quero orar. Você que nunca tinha escutado, nunca tinha entendido o plano de salvação. E você hoje entendeu. E você quer fazer como Raabe. Você quer que a salvação chegue para você e para sua família. Você entendeu que Jesus tem poder de te perdoar. E que não é as suas obras que vai te salvar. As obras acompanham a sua fé, mas ela por si só não é suficiente para te dar a vida eterna. Raabe confessou publicamente. Todo o povo de Israel recebeu Raabe, porque agora ela era uma nova pessoa, um novo pensamento, arrependida. Você que ainda não confessou Jesus como teu Senhor, publicamente. Eu sei que é uma batalha espiritual, por isso eu peço que a igreja ore. Há uma guerra espiritual, porque Satanás quer enganar. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida plena. Vamos ficar de pé, igreja. Você que entendeu que há poder no sangue de Jesus para te perdoar. E você quer ser perdoado por Jesus. Você quer que Deus transforme a sua história triste em uma história de transformação. Você que entendeu que a salvação é para você. A salvação vai alcançar você e sua casa. Vem aqui no altar. Eu quero orar por você. Venha rapidamente. Há uma guerra espiritual, eu sei. Há uma batalha espiritual, por isso que a igreja precisa orar. Hoje é culto de missões, culto de libertação, de salvação, de transformação. Você está perto de alguém que você sabe que precisa dessa experiência com Jesus e ainda não teve. Você pode falar com ela. Você quer que eu te leve no altar? Religião não salva. Religiosidade não salva. Mas arrependimento genuíno e transformação.
Você que entendeu nessa noite que não é as suas obras que vai te salvar, mas é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, de derramar o sangue. Você que entendeu que há poder no sangue de Jesus e que você precisa da marca desse sangue. Porque se você estiver descoberto, Satanás vai olhar para você e ele vai ver que você está descoberto. Você não tem a marca do sangue. Você precisa da marca do sangue de Jesus. Encheu seu coração. Glória a Deus. Ele nem hesitou. Glória a Deus. Amém, Jesus. Salvação é para você. Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Glória a Deus. Nomes aqui estão escritos no livro da vida. Quando há arrependimento, foi obedecer. Quando há arrependimento genuíno, que Deus começa a escrever uma E quando a minha história parecia até glória a Deus, aleluia, fim, Leonã está recebendo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Publicamente Ele como Senhor e Salvador. E Jesus, Ele é o seu advogado de defesa. E no dia do julgamento, Satanás vai roubar a tua alma. O teu advogado vai falar: não, Ele me recebeu como Senhor e Salvador, Ele é meu. Quando chegar o último dia da sua vida, os seus anjos vão levar você pro Pai, te acompanhando. Mas se o diabo quiser entrar para roubar você, o Senhor fala: não, Ele é meu, Ele me pertence, porque Ele tem a minha marca, a marca do sangue. O diabo não tem poder de tomar de Jesus, que tem a marca do sangue. Um pacto pra selar, silêncio do céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia até chegar ao fim, a tua graça. Tem mais uma alma para Jesus aqui? Tem mais uma alma para Jesus aqui? Tem mais alguém que ainda não confessou Jesus como seu Senhor publicamente? O teu Esse é o momento, sangue me libertou. Eu quero fazer um segundo apelo. Quero fazer um apelo para quem está disposto a se doar. Raabe deu a casa dela. Raabe não mediu esforço. Raabe se doou. Jesus, o plano perfeito, posicionamento, sair da zona de conforto, para você se doar pelo propósito do tratamento. Eu tô aqui nesse você que está disposto a se doar, ainda que você venha se desgastar, mas uma alma não vai para o inferno. Se você puder entender, você que está entendendo, glória a Deus.
Esse apelo é um apelo muito sério. É muito sério. Quando você entende quem você é no reino de Deus, que você não é mais um, você é um missionário, e você se coloca à disposição do Senhor para a salvação. Nós vamos orar agora. Você vai repetir comigo essa oração. Vai orar. Senhor, que está me usando, pensando publicamente Jesus como seu único Senhor, seu único Salvador. Ó Deus, firma, Senhor, Leonan, na tua palavra, para que ele possa, daqui para frente, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E que ele se firme na tua palavra, e ele possa amar a tua palavra, esconder a tua palavra do seu coração para não pecar contra ti. Em nome de Jesus. Nós vamos dar uma salva de palmas pela vida do Leonan. Pedir que a mãe venha aqui abraçar. O pai pode abraçar. Pai amada, aqui está, Senhor, tua serva, se colocando nesse altar e falando: Senhor, eu preciso mais. Me posiciono. Eu quero, Senhor, ser um agente de salvação, meu Deus. Pai, eu me coloco na tua presença. Lava-me, purifica, Senhor. Eu conserto minha vida no teu altar porque eu quero te agradar, Senhor. Eu quero amar aquilo que o Senhor ama e necessário. Pai, aqui está teu servo Naldo, Pai, se colocando no seu altar. Ó Deus, como agente de salvação, Pai. O Senhor conhece profundamente o coração do Naldo. Ó Deus, ele ouviu tua palavra, ele entendeu e ele quer ser, meu Pai, alguém que faz parte da tua equipe, que faz parte da grande comissão. Ó Deus, ele entendeu, Pai, que muitas pessoas estão indo para o inferno a passo largo e ele pode ser canal de salvação. Firma o Naldo, Pai, que a partir de hoje, Senhor, ó Deus, o brilho do Senhor possa emanar através da vida do Naldo e outros impactados, não para a glória dele, mas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pai, aqui está a Cláudia, Pai, ela entendeu, Pai, o que ela falou, e ela está se colocando no teu altar. Ó Deus, faz dela uma missionária, Senhor. Senhor, leva a Cláudia onde o Senhor quer levar. E quando ela chegar, Senhor, o teu Espírito Santo já convenceu as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E uma grande salvação vai acontecer na família da Cláudia. Amigos da Cláudia, porque hoje a Cláudia se posicionou e que a descendência dela seja afetada pela noite desse dia. O nome de Jesus. Pai, aqui está a irmã Alexandrina, Pai, também se colocando no teu altar. Tua serva, Senhor. Ó Deus, ela, Senhor, ó Deus, é uma mulher que ama o Senhor. Ó Deus, e a descendência dela, a geração dela, Pai, já é separada, Senhor. Eu peço que a graça do Senhor alcance a tua descendência, que seja uma descendência de santos na terra. Usa a tua filha para a honra e glória do teu nome, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus.